Boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos ao culto de oração, ao culto de quarta-feira, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, virtual, Igreja Central de Osasco, Igreja do Kennedy. É um prazer receber vocês, meus queridos irmãos, meus queridos amigos que nesse momento se reúnem aqui. São 20 horas exatamente. Eu pedi para minha esposa fazer a gentileza para mim de compartilhar o link aqui do Facebook e provavelmente também do Instagram, ela vai fazer isso nos grupos, ou pelo menos no grupo de WhatsApp aqui. Compartilhem aí para que mais irmãos tenham acesso. É um prazer me dirigir a vocês nessa noite e nós vamos estudar a palavra de Deus dentro de alguns instantes. Muito bem. Domingo nós não tivemos o culto aqui, pelo meu perfil aqui. Nós tivemos o culto através da Associação Paulistana, foi um culto ministrado pelo pastor Ari Celso Cidral. Foi de fato uma bênção para todos nós. Eu espero que você tenha aproveitado bem o culto e você é convidado a participar dos próximos domingos ali com o pastor Cidral. O culto está sendo transmitido a partir da Igreja de Moema, mas ele está sendo disponibilizado aí em outros canais também de comunicação. Você pode estar acessando facilmente aí o link. Eu vou compartilhar sempre com você aí pelos nossos contatos aí do WhatsApp, os grupos de WhatsApp. Tá bom? Prazer receber vocês aqui. E aqueles que forem chegando, por favor, já vão sinalizando aqui para a gente a chegada de vocês. Nós vamos, dentro de alguns instantes, estudar a palavra de Deus. A gente tem um texto muito interessante para essa noite. O texto está lá em Gênesis no capítulo 6. É o texto que a gente vai trabalhar, tá bom? Vou aguardar mais algumas pessoas chegarem aqui para a gente poder abrir na palavra de Deus. O irmão Elias está aqui com a gente já, irmã Maria do Carmo, querida Maria do Carmo, muito obrigado, viu? Hoje eu passei lá na casa dela para comprar máscaras, ela está produzindo junto com a Nana, máscaras ali, preparadas com muito carinho, muito bem feitas. Eu não estou aqui utilizando, mas sábado eu vou colocar uma aqui para vocês darem uma olhada. Então, se você quiser, entre em contato com a Maria do Carmo. Ela não me pagou nada para eu fazer essa propaganda, que isso aqui é coisa do bem, porque eu sei que começou de maneira muito bonita, viu, do Carmo. Vocês me contando ali como tudo começou, foi muito bonito mesmo, e eu falei com a minha esposa aqui que Deus honra a gente quando a gente se preocupa com o próximo. Vocês começaram produzindo essas máscaras aí de tecido, de pano, né, de algodão. Elas foram feitas inicialmente para a família e para alguns vizinhos, principalmente os vizinhos idosos aí de vocês, da vizinhança de vocês. Vocês perceberam que eles não estavam utilizando e vocês, num ato de generosidade, desprendimento, vocês resolveram confeccionar essas máscaras para os vizinhos. E aí surgiu a necessidade de pessoas pedindo e aí vocês acabaram comercializando. E é um preço justo, né? Um preço extremamente justo. Do Carmo, Deus abençoe você, abençoe a Nana. Eu estou falando isso aqui, vocês não me pediram para falar isso aqui, eu estou falando porque nasceu do meu coração mesmo o desejo de estar dando esse testemunho muito positivo, muito bonito, e muito obrigado por terem me recebido com carinho ali hoje à tarde. Deus abençoe vocês, viu? Nós temos aqui a Suzy, a Leonor. Olha, vocês são pessoas amadas, pessoas do coração, são muito bem-vindas aqui, muito bem-vindos aqui. O pessoal do Instagram também é muito bem-vindo. Nós vamos orar e nós vamos estudar a palavra de Deus. São 20 horas e 4 minutos. Nós vamos aqui até às 20 horas e 45 minutos
tá? Nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos orar neste momento e eu quero, ao final aqui, orar pelos pedidos que você vai colocar ali ou os pedidos que você nem vai colocar, mas eu quero incluir aqui você na oração ao final do culto também. Então, vamos aqui para um momento de oração. Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre esse momento. Querido Deus, nosso Pai, nosso Rei, o Senhor tem guardado os teus filhos aqui nesta terra, tem cuidado de cada um deles, e nós estamos felizes pela bênção que é termos a Bíblia ao nosso lado, conosco, e podermos e olhar para a revelação do céu, a revelação do Senhor para cada um de nós. Toma os teus filhos em tuas mãos e que eles possam se sentir acolhidos, abraçados, recebidos pelo Senhor nesta noite de quarta-feira. Nós estamos começando o nosso culto de oração, que tradicionalmente nós fazemos nas igrejas, presencialmente, mas por conta das circunstâncias que vivemos no nosso mundo, nós estamos aqui retirados, isolados e tendo este culto através das redes sociais. Abençoa-nos e que a comunhão com o céu não seja prejudicada por conta de não estarmos uns próximos dos outros, mas que a tua graça, a tua misericórdia sejam derramadas sobre a vida de cada filho teu e que possamos sentir que o Senhor tem uma mensagem especial e fala conosco nesta noite. É por Jesus que oro e agradeço. Amém, Senhor. Eu convido você para abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Gênesis. O primeiro livro da Bíblia, é fácil de você encontrar aí. Abra, por gentileza, no capítulo 6 do livro de Gênesis. Nós vamos aqui ler um pouquinho sobre a história de Noé. Esse sermão ele vai ter uma continuação. Na próxima quarta-feira nós vamos continuar, vamos voltar aqui para esse texto de Gênesis, tá? No sábado nós teremos um outro sermão, mas nós vamos fazer aqui uma pequena série sobre o dilúvio, sobre a história de Noé, que você já leu bastante, e aqui nessas 2 quartas-feiras aqui, talvez 3, vamos ver aí como é que a gente trabalha, se a gente vai ter tempo suficiente para abordar em dois capítulos essa minissérie. Mas eu quero ler com você hoje um pedaço, uma porção do capítulo 6, tá bom? Então, eu convido você para abrir aí em Gênesis 6. Se você achou, digite aí, achei, e você certamente vai acompanhar a leitura nesse momento. Bom, posso ler? Vamos lá. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais entre todas mais lhes agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem que havia multiplicado na terra e que era continuamente mau, todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Ok, esse é o texto que a gente vai trabalhar aqui hoje, né?
acho que a gente não teria condições de abranger um- uma porção bíblica maior do que essa daqui. Na verdade, o verso 9 e o verso 10 que eu li, se você perceber, ele já faz parte, na verdade, da outra porção, porque aqui é uma. A Bíblia está dividida em microseções, e essa daqui é a divisão. Na verdade, a parte do verso 9 em diante é uma outra microseção, e do verso 32 do capítulo 5 até é, o capítulo 6 verso 8 seria uma outra microseção, né? Eu li aqui dentro do capítulo para você se localizar aí, mas eu vou usar o verso 32 também para o nosso estudo aqui nesta noite. Bem, meus amigos, aqui está o texto diante de nós. Ele tem muita coisa. E eu já quero dizer para você que o culto dessa noite aqui, ele não se propõe a esgotar o texto, até porque ele é riquíssimo, tem muita coisa aqui dentro e a gente levaria muito tempo para falar. Então, eu vou, como fiz lá com o Jó no sábado, eu vou dizer para você, eu vou tocar só a superfície do texto. Não vai dar realmente para a gente falar assim profundamente sobre tudo aqui. Mas bem, o capítulo 6 diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e agora a gente vai passo a passo, e lhes nasceram filhas. Verso 2: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais entre todas mais lhes agradaram. Esse texto aqui, ele começa dizendo que os homens começaram a se multiplicar na terra e lhe nasceram filhas. E os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, porque elas eram formosas, tomaram para si essas mulheres e porque elas lhes agradavam. Aqui existem, pelo menos assim que eu conheço, pelo menos 3 interpretações em cima desses textos aqui, dessa compreensão de quem são esses filhos de Deus, né? Há quem acredite que esses filhos de Deus sejam pessoas de renome da antiguidade, né? Essa é uma ideia, né? Existem aqueles que creem que esses filhos de Deus aqui sejam anjos, e tem os que creem que esses filhos de Deus sejam os fiéis, os descendentes de Sete. Pois bem, qual das 3 posições que a gente vai adotar aqui e que tradicionalmente e pelo entendimento a Igreja Adventista adota? Bem, a terceira posição é a posição, e eu coloquei por último justamente para facilitar a sua compreensão. Nós, adventistas do sétimo dia, entendemos, cremos, pensamos que esses filhos de Deus aqui se referem realmente aos descendentes de Sete, aos fiéis filhos de Deus. E quem seriam aqui as filhas dos homens? As filhas dos homens aqui seriam a descendência de Caim. Então, nós não partilhamos da ideia de que fossem anjos aqui, né? Eu poderia dar vários motivos aqui para você, mas não é a minha intenção. Mas só para você entender, eu vou te dar um motivo que está aqui no próprio texto. O texto diz lá no verso 5: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu de ter feito o homem, e isso lhe pesou no coração. Veja só, por que então Deus, de alguma maneira, se volta contra o homem e não contra os anjos, né? Então, não faz muito sentido. A gente também poderia evocar aqui textos como no Novo Testamento, Jesus diz que os anjos não se casam, nem se dão em casamento. Então, essas relações híbridas aqui, ela é uma relação impossível do ponto de vista bíblico. Então, é um dos motivos, esses 2 textos aqui que eu mencionei, são motivos pelos quais a gente entende que não se refere a anjos, porque o juízo recai sobre os homens e não sobre os anjos caídos, e Jesus aqui acaba citando que os anjos não mantêm relações sexuais.
Poderia citar outros, o contexto, o próprio contexto, né? Se você ler lá o capítulo 4, você vai descobrir que o capítulo 4 fala da descendência de Caim. Aí depois você lê o capítulo 5 é o capítulo imediato, anteriormente imediato ao capítulo 6, ele fala dos filhos de Sete, da descendência de Sete. Então, dentro do contexto, ele está se referindo realmente aos descendentes de Sete e sua relação com os filhos de Caim, os cainitas. Então, essa relação é uma relação que Deus desaprova, né, por várias questões de interferência não só cultural, mas de interferência no próprio culto, na própria religião aqui. Então, Deus vê isso aqui de maneira negativa e realmente a maldade se espalhou por conta desses casamentos aqui é, que não que não produziram coisas muito positivas, né? O texto diz que, no verso 3, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Veja, Deus aqui já proclama um juízo já, ele fala, daqui 120 anos eu vou acabar com o planeta. Isso aqui não está falando de que o homem viveria 120 anos, que o limite, o teto da idade, ele poderia só alcançar 120 anos. Não é verdade, até porque quando você vê o relato dos textos dos homens pós-diluvianos, eles viveram mais do que isso. Né? Eles viveram mais do que 120 anos. Então, esse texto não se refere à idade que eles viveriam, mas sim ao tempo de graça que seria concedido para aquele povo. 120 anos, desde o momento em que Deus proferiu aqui esse juízo, ou fez o anúncio desse juízo aqui. Ele diz assim, verso 3, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Veja só, aqui é uma prova, né? Vamos supor que um anjo tivesse relações sexuais com um ser humano, que é inconcebível do ponto de vista bíblico, não se ampara, não se sustenta essa ideia. Que tipo de criatura surgiria, né? Aqui o texto diz que lhe nasceram filhos. Então, a ideia mesmo de que nasceram da mesma espécie, né? São a descendência da relação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens são seres iguais a eles. Né? Então, não tem muito cabimento mesmo que sejam anjos aqui. E tem outros, eu já dei algumas motivações aqui, alguns porquês nós acreditamos que sejam fiéis e infiéis aqui, né? Descendência de Caim e descendência de Sete se relacionando, o que gera maldade, né, na humanidade. O texto diz, verso 5 diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. Deus se arrepende? Essa é a pergunta. Bem, Deus não se arrepende como eu me arrependo. Porque arrependimento, para nós, o entendimento de arrependimento é a tristeza pelo pecado e o abandono do mesmo. E Deus não se arrepende de pecado porque Deus não tem pecado. Aqui o texto é que o coração de Deus pesa mesmo. Né? O próprio texto já diz aqui, né? Verso 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem e isso lhe pesou no coração. É uma dor, é um pesar, é uma tristeza por tudo que estava acontecendo com a humanidade. É nesse sentido, não é de que Deus tenha arrependimento, de que Deus errou em ter criado o ser humano, então ele se arrependeu. Não, não é isso. É a tristeza por ver a condição na qual o ser humano se encontrava. Né? Essa tristeza, esse pesar no coração de Deus é chamado por Moisés aqui, o escritor do livro de Gênesis, de
arrependimento. Deus se entristece por toda a condição humana. A maldade era tão grande, tamanha, que Deus resolveu pôr um fim na história. Deus resolveu pôr um ponto final na jornada do homem até aquele momento ali. E Deus faz uma proposta para Noé, e a gente vai ver mais à frente, que é uma proposta de recriação mesmo, de reconstrução da humanidade a partir de Noé. Começando com Noé. Noé seria o homem zero ali, né? Estaria para esta nova recriação, essa nova criação, estaria como Adão estava para a primeira criação aqui. Deus, ele vê que a maldade do homem é grande, é tamanha. E veja, a gente às vezes pensa que os nossos dias são dias maus, né? Mas esses dias aqui realmente estavam piores do que os nossos dias. Nós temos coisas boas nos nossos dias, a gente precisa reconhecer isso, né? É claro que a maldade também, ela é grande, né? A maldade é grande. No entanto, não se compara à maldade destes tempos aqui, né? A gente não tem muitos detalhes sobre esta maldade, sobre o estado do homem neste período, mas o texto bíblico diz que Deus se arrependeu. Isso para mim é suficiente para entender que o negócio estava ruim mesmo, que as coisas não estavam boas. Porque se Deus ainda tolera o nosso planeta com todas as coisas erradas que ele contém, é porque ainda a graça de Deus ainda ela alcança a humanidade e Deus, o Espírito de Deus ainda está trabalhando com o ser humano. Não chegamos ainda ao ponto em que os pré-diluvianos estavam. Então, às vezes a gente, claro, não se anime muito em pensar que o nosso planeta é muita coisa, né? Do ponto de vista assim de que tá tudo bem, tá tudo legal, a gente não precisa mudar nada. Não, mas nós não estamos igual a essa geração pré-diluviana. Eles chegaram a um ponto em que a Bíblia diz aqui, Moisés registra que Deus se arrependeu e pesou no coração de Deus. Eu não sei como é que está a nossa, não vou dizer conta, né? A nossa conta não é a palavra, não é legal essa palavra conta. Como é que está a nossa reputação diante do céu, né? Como é que Deus olha para cá e vê? Eu sei que Deus tem olhos de amor para esse planeta aqui. Deus ama a cada um de nós. Deus nos ama pessoalmente. Ele não transfere, ele não terceiriza o amor dele. Mas eu acho não, tenho certeza que nós não estamos como os povos pré-dilúvio, né? Então, é uma coisa para a gente poder pensar aqui. E o verso 7 diz assim: Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Veja, Deus se entristeceu de ter criado o ser humano. Isso lhe pesou no coração, porque a sua criatura agora já não mais agia em harmonia com o mundo criado, em harmonia com o Criador. Então Deus se entristece profundamente, lhe pesa no coração haver criado o ser humano. E o texto fala, porém, tem um porém aqui, tem uma partícula adversativa, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Olha que coisa bonita. Noé achou graça. E é isso que a gente vai trabalhar aqui. Eu quero trabalhar com você o conceito da graça. A graça de Deus em meio às lutas e às dificuldades que o mundo nos oferece. Veja, eu quero aqui ser bastante bíblico e me deter no texto, mas eu quero de alguma maneira trazer para os nossos dias, né? Trazer para perto de nós o que essa história tem a ver com a gente hoje, né? Eu não estou dizendo com isso que Deus está destruindo o planeta, não é nada disso, que vai ser o fim agora. Não é isso que eu estou dizendo. Veja, temos um contexto profético para tudo que a gente está vivendo nos nossos dias hoje, essa pandemia que a gente vive.
Tem um contexto profético? Claro que tem, Jesus profetizou isso, Jesus pré-anunciou isso, é óbvio, mas assim, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que em meio às lutas, às dificuldades, às adversidades, a graça de Deus se manifesta. E é isso que eu quero gastar o meu tempo de agora em diante aqui com você. São 8h25, eu ainda tenho aqui 15 minutos pela frente. Depois a gente tem oração, claro, mas eu tenho 15 minutos pela frente. Eu quero me deter aqui no texto e mostrar para você que em meio às adversidades, em meio às dificuldades, em meio a aquilo que a gente não consegue ver uma solução, a graça de Deus se manifesta, meu amigo. E aqui o texto diz que o homem era mau, estava tudo ruim. Assim, uma descrição aqui, é um raio-x que Moisés está apresentando de um mundo sem solução. Porém, olha o texto diz, porém, todavia, entretanto, contudo, mas Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Olha, realmente não dá para entender, ou aceitar, melhor dizendo, a ideia de que, essa dicotomia de que hoje nós vivemos a era da graça. Antes da cruz, nós vivemos a era da lei. Não dá para dissociar lei e graça. As duas coisas andam juntas. Noé não foi salvo porque ele fez alguma coisa. Noé não foi salvo porque ele cumpriu os requisitos. Noé achou graça diante de Deus. Graça diante de Deus. Veja, a mesma graça que nos alcança hoje é a graça que é oferecida a Noé aqui. Noé acha essa graça diante de Deus. Na verdade, é essa graça que acha a Noé, que encontra o patriarca. E o texto diz que Noé era um homem justo, era um homem íntegro entre seus contemporâneos. E o texto diz assim: Noé andava com Deus. Se você perceber, o texto ele vai conversar, ele se conversa. O texto aqui de Gênesis, ele não está. A gente aqui divide capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. É a gente que faz essa divisão didática. E essa divisão é posterior aqui. É do século XV, essa divisão em capítulos que a gente tem. E essa divisão aqui muitas vezes faz a gente fazer divisões abruptas e divisões totalitárias. A gente pensa assim, esse capítulo não tem nada a ver com o capítulo anterior. Não, os capítulos eles se relacionam, porque o texto quando diz assim, Noé andava com Deus, é para o leitor realmente lembrar de um outro cara que andou com Deus. E quando a gente vai para os textos anteriores aqui, a gente vai descobrir no capítulo anterior, imediatamente anterior, um cara que andou com Deus. Olha só o capítulo 5, se você está com a sua Bíblia aberta ainda aí, olha só, capítulo 5, a partir do versículo 21. Capítulo 5, a partir do versículo 21. Olha só, Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Olha que legal! O texto, quando diz assim, Noé andava com Deus, é para que o leitor realmente tenha a mente voltada. A leitura aqui está me fazendo voltar assim, bem, Noé andou com Deus. Mas peraí, mais alguém aqui andou com Deus antes dele. Quem foi que a Bíblia diz que andou com Deus? Enoque. Enoque é trasladado, é levado para o céu. A gente tem certeza que ele está lá. Agora, quando a gente lê o texto que fala sobre Noé, usa a mesma expressão, diz que ele andava com Deus. Olha que interessante.
E pastor, por que então Deus não levou Noé para o céu? Irmãos, nem todo mundo, veja, Deus tem a sua soberania. Nem todo mundo vai ser levado para o céu. Por exemplo, hoje tem pessoas que andam com Deus. No entanto, elas não são levadas para o céu. Deus, na sua infinita sabedoria e graça, sabe o que vai fazer com quem Ele quiser, e como Ele quiser, e quando Ele quiser. Então aqui, Deus leva Enoque para o céu, mas Noé fica aqui ainda para ser uma influência nessa terra, uma influência positiva, porque ele andava com Deus, ele achou graça diante dos olhos de Deus, e ele estava com Deus. E o texto é muito interessante, que diz assim, o verso 10, gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Você já parou para pensar quando foi que Noé gerou esses filhos? O texto diz aqui, ó, se você voltar lá no verso 32 do capítulo 5, fala assim, era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cam e Jafé. Não é que eles eram gêmeos, mas aqui está me situando quando foi que Noé teve esses filhos. Noé teve esses filhos no ano 500 da vida dele. Ele gera, claro, aqui é um outro ponto que eu não tenho como estudar aqui com você agora, mas eu prometo para você que em algum momento a gente vai estudar isso aqui. Mas ele está situando aqui que Noé, no ano 500 da vida dele, gera aos filhos. E olha que interessante. Se você ler um pouquinho mais à frente aqui, ó, no capítulo 7, eu só estou dando um salto aqui só para fazer conexão, tá? Capítulo 7, versículo 11. O texto diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Bem, esse aqui é um outro ponto do tempo de duração, a gente vai entrar nesse assunto. Eu já falei com a igreja já em alguns momentos sobre esse tempo em que eles ficaram na arca ali. Foi mais de um ano, você vê pelo tempo aqui, foi mais de um ano que eles ficaram na arca. 1 ano e 17 dias, para ser mais preciso, a gente vai ver isso aqui mais para frente. Mas o texto me diz aqui que no ano 600 da vida de Noé começou a chover. Dá o mês, dá o dia, fala dia 17, aos 17 dias do segundo mês, nesse ano, se romperam as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Ano 600. Noé tem os filhos dele em que ano? 500. No ano 500 da vida dele. Quando ele tinha 500 anos, ele tem os filhos. E o dilúvio acontece quando? No ano 600. Quanto tempo levou para que o dilúvio acontecesse? Está aqui, ó. Está aqui, verso 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Então, você concorda comigo que os filhos de Noé, olha que coisa interessante, eles nascem no ano 500 da vida de Noé. No ano 600 da vida de Noé, vem o dilúvio. Você concorda comigo que os filhos de Noé nasceram enquanto ele pregava? Os filhos de Noé nasceram enquanto ele construía a arca. Olha que coisa! Noé tem os filhos em meio a essa dificuldade toda sendo gerada. Noé realmente era um homem que tinha a graça de Deus sobre ele. Não é possível, porque como alguém é capaz, como alguém consegue, em meio a circunstâncias tão adversas, constituir família, né? É alguém que tem muita confiança em Deus mesmo. É alguém que acha graça diante de Deus. E esses filhos foram bênçãos para ele ali durante o processo de construção, porque a gente fica pensando assim, quem que construiu a arca? Bem, tinha os filhos dele. Outras pessoas que não entraram na arca também, porque morreram antes, participaram desse processo de construção. Pessoas fiéis que acompanharam ali Noé. Mas o que eu quero mostrar para você nessa noite é justamente essa graça de Deus
sendo oferecida a um homem. E veja, eu mencionei isso daqui no culto de sábado, que eu falei sobre Jó, que Deus não nos livra dos problemas, mas Ele nos livra em meio aos problemas. Sabe, às vezes a gente quer ter uma vida assim, livre, desprovida, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma pedra, sem nenhum obstáculo no caminho, mas não é assim que Deus trabalha, você já percebeu? Deus não trabalha assim, olha para os homens da Bíblia, Deus trabalha independente das circunstâncias. Não é que se as coisas estão boas, não é um sinal de que Deus está te blindando e te bloqueando de problemas, que isso é um sinal evidente de que Deus está com você. Não. Muitas vezes, no meio dos problemas, Deus evidencia de que está com a gente, está cuidando da gente. E quando eu olho para a história de Noé, ele me enche de esperança, sabe por quê? Porque esse homem aqui, ao contrário do que muitos pensam, ele teve o maior sucesso que um homem pode ter na vida. Ah, pastor, ele pregou 120 anos dizendo que o dilúvio viria e quem entrou na arca só foram os animais e a família dele. Como é que você me diz que esse homem teve sucesso? Pois é justamente por isso. Irmãos, se tem alguém nessa vida que conhece a gente muito bem, é a nossa família. E se a família desse homem aqui entrou na arca com ele, irmãos, é porque esse homem aqui realmente vivia o que ele estava falando. Ele pregava o que ele estava dizendo. Ele vivia o que ele pregava, melhor dizendo. E esse homem aqui, chamado Noé, teve um tremendo de um sucesso, porque 100% da família dele entrou na arca. Ele envolveu a família no projeto. Aliás, ele tem a família dele em meio ao projeto de vida dele. E sabe, de nada adianta na vida você ganhar o mundo e perder sua família. Noé é alguém que tem 100% de êxito, sucesso total no empreendimento que ele se propôs a fazer. Sabe por quê? Porque esse empreendimento aqui foi um empreendimento divino. Quando você ouvir a história de Noé, eu quero que você se lembre de uma coisa. Noé não era um profissional da área náutica aqui. Ele não era um engenheiro naval. E ele constrói um grande barco, chamado Arca, que resiste ao romper das comportas do abismo. O texto bíblico aqui, ele utiliza uma expressão assim, as fontes do grande abismo se abriram e as comportas do céu se abriram. Veja só, esse barco resiste, e ele resiste não é porque Noé fosse um engenheiro, não. Que ele fez conforme Deus o instruiu a fazer. Mas ele resiste porque esse era um projeto de Deus. E mesmo que ele aparentemente pareça frágil, aparentemente pareça que não vai dar certo porque Deus quer que dê certo. Vai dar certo porque Deus quer que dê certo. Lembre-se, quem construiu o Titanic foram profissionais. Profissionais construíram o Titanic, mas um amador foi quem construiu a arca. E sabe por que deu certo a arca? Deu certo porque era um projeto de Deus, não era um projeto de Noé. Deus havia colocado a arca ali como um sinal. E a pregação, o conteúdo da pregação de Noé era a própria construção do barco. Não tinha chuva. O que havia era um orvalho que regava a terra. Uma gota de água nunca tinha caído sobre a terra. E cada vez que aquele homem Noé se levantava com a sua família para construir aquele grande barco, cada vez que isso acontecia, era um novo sermão a cada dia, conclamando, chamando ao arrependimento daqueles que estavam ao redor de Noé e de sua família. Meu querido, a graça de Deus, ela nos alcança, assim como ela alcançou Noé.
Eu não sei o que você está vivendo aí na sua vida, se você está angustiado, se você está preocupado com a atual situação do mundo, mas eu quero te dizer uma coisa. Foque naquilo que realmente importa. Para de ver esses noticiários todos aí que estão alarmando você. Claro, tome os cuidados devidos, você já sabe quais são os cuidados que você deve tomar, mas para de ver esses jornais, eles não vão te ajudar muito, não. Começa a olhar para aquilo que aconteceu, começa a olhar para a Bíblia, começa a dar ouvidos para o que Deus fala. O assim diz o Senhor é muito mais importante do que o assim diz o pastor, do que o assim diz o jornalista, do que o assim diz o filósofo, do que o assim diz o professor, do que o assim seja lá quem for. Com todo respeito a todos esses profissionais, e eu me incluí também porque eu sou um pastor, mas eu quero te dizer uma coisa: dê ouvidos para a palavra do Senhor e perceba que Deus salva as pessoas em meio às dificuldades, às adversidades. As circunstâncias adversas não são um obstáculo para Deus, ao contrário, são possibilidades, porque o próprio ser humano, ele se acha autossuficiente, ele acha que ele pode alguma coisa, mas quando ele vê que ele tem dificuldades para administrar a própria ansiedade, ele percebe que ele precisa de ajuda. E nessa noite Deus oferece ajuda para mim e para você. Ajuda em meio à adversidade. O mundo era mau nos tempos de Noé. O mundo é mau em nossos dias. Dificuldades adversas cercavam o patriarca. Dificuldades adversas nos cercam. Deus pede um projeto difícil para Noé. Construa um grande barco, uma arca. Deus pede coisas difíceis para a gente. Pregue a palavra. Paulo chama de a loucura da pregação. Isso aqui que eu estou fazendo é loucura. Tem gente que acha que quem se levanta e ensina a Bíblia de forma literal é maluco, é doido, é louco. Mas, meus queridos, chamaram também Noé de louco. E eu não me preocupo com isso. Eu sei que o que Deus falou é verdadeiro, é digno de confiança. Eu quero orar por você e eu quero pedir que você esteja em oração na sua casa também nesses dias. Aproveite esses dias para orar e para ler a Bíblia. Vamos orar? São 20 horas e 42 minutos. Convido você para essa oração. Querido Deus, meus amigos estão aqui nessa live do Instagram, nessa transmissão ao vivo do Facebook. E eu oro por eles. É a igreja do Senhor que está aqui. São filhos teus que se reúnem nos cultos de quarta, nos cultos de domingo, de sábado, para ouvirem a tua voz, para ouvirem a palavra de Deus. E eu oro para que o Senhor esteja com cada um deles, dando forças e que a tua graça os encontre. Assim como Noé, em meio a adversidades da vida, recebeu bênçãos inúmeras. Senhor, que nós tenhamos a bênção de entender que o Senhor está conosco, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Cuida dos teus filhos. Esteja com a amada igreja do Kennedy. Esteja com a amada igreja central de Osasco. E amigos que me acompanham aqui, que talvez não tenham uma igreja, que talvez frequentem outras igrejas, que eles também sejam abençoados pelo Senhor. Eu oro e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu tenho meio minuto para eu poder encerrar aqui. Faltam 27 segundos para eu poder encerrar aqui esse momento. Mas eu queria te convidar para o próximo sábado, às 10h30 da manhã, aqui neste canal. Tá? Neste perfil aqui do Facebook e do Instagram também. Você está convidado para estar comigo. Combinado? Posso contar com você? Então, eu desejo a você uma noite abençoada, que você se sinta acolhido pelo céu
e que a paz que excede todo entendimento possa estar em seu coração. Um abraço, fiquem todos com Deus.